Boa tarde a todos. Me chamo professor Rodrigo Borges e vim comentar com vocês a disciplina de projeto de edifícios. Nosso primeiro assunto que se chama Lei de Uso e Ocupação dos Solos, a nossa famosa LUS. Antes de mais nada, é importante a gente entender que cada cidade, cada município, né, vamos dizer assim, ela possui a sua própria luz, tá? E essa luz, ela é regulamentada pelo ente público, né, no caso do município. Então, a lei de uso e ocupação dos solos, ela vai orientar, né, todos os projetistas aí que fazem estudo de concepção, que fazem projeto legal, a projetar, assim, vamos dizer, né, ou estudar a viabilidade de uma edificação, ok? Então, vamos iniciar. Então, quais são os objetivos da nossa luz, né? Nossa luz, ela busca analisar os parâmetros urbanísticos, integrando os dados do projeto com as orientações de legislação. Esses parâmetros urbanísticos a gente vai comentar no nosso segundo encontro, que eles, se a gente for observar, cada uma das zonas de Fortaleza, ela possui parâmetros urbanísticos diferentes. E a gente vai entender quais são esses parâmetros urbanísticos e vamos também alinhar, né, a esses conhecimentos que a gente vai obter aqui através da luz, ok? Então, segundo objetivo da nossa luz é avaliar a adequação da edificação à malha urbana, refletindo sobre a implantação e o projeto e os parâmetros urbanos na lei. E o terceiro, aplicar os índices para elaboração do estudo de habilidade, montando um relatório de análise urbanísticas e projeto de edificação conforme a NBR 6492, de representação, para posteriormente dar encaminhamento ao projeto legal. Então, entendam que o processo de projeto ele é composto por diversas fases, né? A primeira fase do nosso processo de projeto é o levantamento de dados e o estudo de habilidade. Esse estudo de habilidade ele vai analisar o potencial de construção de um terreno. Então, por exemplo, quando eu sou um investidor e quero comprar um terreno, né, para fazer um projeto ali, colocar um determinado tipo de edificação, né, uma determinada, exercendo ali uma determinada atividade, eu vou ter que escolher o melhor terreno para essa minha, vamos dizer assim, para essa atividade dessa edificação. Vocês concordam? Então, como é que eu vou escolher esse terreno? Aí a gente vai ter, né, vários índices, né, conforme ali a nossa lei de uso e ocupação dos solos, que ela vai ajudar a gente a escolher uma localidade ali que mais se adeque a esse terreno, certo? Então, a gente tem, né, um estudo de habilidade, aí depois a gente passa pelo projeto preliminar, depois a gente tem um anteprojeto, né, e depois a gente tem o nosso projeto legal. O projeto legal é a fase do projeto, né, que é preciso para que a gente mostre lá para a prefeitura, né, para nossa ente ali na nossa cidade, né, para as autoridades, que o nosso projeto ele está sendo feito conforme o que orienta a lei, tá? Então, para eu fazer um lançamento de um empreendimento, para eu começar a comercializar ali as unidades desse empreendimento, eu vou ter que ter a aprovação do meu projeto legal, certo? Então, eu vou ter que mostrar que todos os requisitos ali que eu estou projetando, eles estão atendendo o código do município, certo? Então, a gente vai entender, né, como é que funciona esse código do município e quais são esses fatores, né, esses parâmetros que eu tenho que atender, ok? Então vamos lá. Então aqui a gente tem a nossa lei de uso e ocupação dos solos, né, chamada de parcelamento, uso e ocupação dos solos, a lei número 236 de 2017. Essa lei, atualmente, em 2026, ela estava, 25, 26, ela estava em revisão, né? É algo que acontece em cerca ali de 10 em 10 anos, tá? Porque a cidade, né, se a gente pensar que é uma cidade dinâmica, é uma cidade que vai tendo necessidades de ir se ajustando ali ao longo do tempo. Então, existem diversos processos, né, diversos estudos aí que vão sendo feitos, tá, para que eu tenha também que minha lei ali, que ela seja atualizada conforme as necessidades ali da população, né, e do ambiente de uma forma geral. Se a gente pensar, né, Fortaleza é uma cidade muito diversa, assim como os outros municípios do nosso país, tá? Então, assim, ao longo de 10 anos, a gente percebe que existem zonas que têm um crescimento maior do que outros, né? A gente percebe também que existem zonas que eu tenho uma necessidade maior de uma preservação ambiental.
Então, por isso, né, que é importante a gente ter essas atualizações, tá? Então, a lei, né, de uso e ocupação do solo, se eu não me engano, ela foi aprovada agora em 2026, no início de 26, e ela vai estar, né, em breve, vamos dizer assim, essa atualização da lei, ela vai estar disponível também para a gente, para consulta, ok? Enquanto isso, a gente vai se basear nessa daqui, certo? Que foi de 2017, tá? Mas o funcionamento é o mesmo, é só mesmo uma questão de atualização, da mesma forma como acontece, né, com as NBRs da gente, ok? Então, se analisarmos a luz, a gente vai perceber que ela contém alguns conteúdos que são muito importantes para o nosso entendimento, tá? A luz vai orientar a gente a fazer a classificação da atividade, a classificação da via, tá? A via de tráfego, no caso, dos veículos, a análise da atividade com a via. Isso daí para a gente, ó, a gente pode classificar também em diversos subgrupos, por exemplo. Em relação à classe de atividade, eu posso classificar como uma atividade residencial, comercial, de serviços, industrial, institucional, urbo-agrário. Então, por exemplo, uma residência, né, um prédio de apartamentos, um condomínio, todos eles vão se encaixar, né, numa classificação que a gente chama de atividade residencial. Um comércio, né? Aí existem diversos tipos de comércio, comércio de peças automotivas, comércio varejista, de roupa ou de produtos eletrônicos, por exemplo. Tudo isso daí é comércio, né? E também ela está especificada na luz, tá? Serviços também, né? Se a gente pensar, existem diversas unidades também que realizam serviços, indústrias, institucional, né, que seria, por exemplo, instituições de ensino, né, como universidades, colégios e urbo agrário. Em relação à classificação das vias, a gente tem expressas, arteriais, coletoras, paisagísticas, comercial e corredores turísticos. Então é um pouquinho diferente da classificação lá que a gente tem no Detran, certo? A luz ela classifica dessa maneira aqui, como a gente está conseguindo observar. Temos também análise da atividade de via, que ela está relacionada aos recursos, né? Então, quando eu junto essas duas informações aqui, eu consigo definir também os recursos do meu lote, ok? E essas últimas três, que são classificação da zona ou macrozona, podemos assim dizer, análise de atividade da zona, e análise dos parâmetros com projeto. Isso daqui está relacionado aos índices urbanísticos, tá? Que é um assunto que a gente vai comentar no nosso segundo encontro. Então, indo para o primeiro assunto, né, a gente vai falar sobre a classificação da atividade. Essa classificação da atividade, ela está contida no anexo 5 da nossa luz, tá? E ela vai dizer respeito ao número mínimo de vagas que cada edificação ela deverá prover. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, lá na nossa luz, a gente tem no anexo 5 os grupos, tá? Então, por exemplo, residencial, comercial, de serviços, né? Temos aqui o número da tabela, aí aqui a gente tem a sigla, né, para chamar esse grupo aqui, tá? Que a gente pode também dividir em subgrupos. Então, por exemplo, residencial a gente chama de R. Comercial, CV seria comércio varejista, CA, comércio atacadista. Inflamáveis, CSM, comércio e serviços múltiplos, tá? Serviços, ó, tem diversos tipos de serviços, PS, prestação de serviços, H, hospedagem, e assim sucessivamente, tá? Temos aqui, né, institucional, por exemplo. Então, institucional a gente já tem, né, outros serviços, ó, cultura e lazer, atividade religiosa, certo? Serviços de educação, né? Então, por exemplo, instituições de ensino, tá? Urbo agrário também, ó, extração de minerais, agropecuária, extração de vegetais, pesca e aquicultura. Então, a gente tem diversos grupos e subgrupos. Como são muitas informações, a gente vai focar no que é mais comum, tá? Mas sabendo, né, que tudo isso daí a gente pode estar consultando através da nossa luz, certo? E também em qualquer país, ou país não, né? Em qualquer município que seja ali do nosso país. Então, por exemplo, se eu for fazer um projeto lá no Aquiraz, eu tenho a luz de Aquiraz, a luz de Calcaia, a luz de, sei lá, outro município, né, aqui do nosso Sobral, por exemplo, nosso estado. Assim como no restante dos outros estados, né? Tenho a luz de Brasília,
a luz do Rio de Janeiro, de São Paulo, Rio Grande, de Porto Alegre, por exemplo, ok? Beleza. Então aqui, ó, a gente começa a observar as nossas atividades, né? Então, por exemplo, se a gente observar, aqui eu tenho o seguinte: subgrupo residencial, tá? Então eu tenho um grupo e subgrupo chamado aqui de residencial. A atividade, ela especifica, ó. Então, por exemplo, residência unifamiliar, formato de casa. Eu tenho classe R, porte seria um, né, que seria uma casa. E aí ele fala, número mínimo de vagas de estacionamento de veículos. Aí ele fala uma vaga por unidade. Como é só uma casa, então no caso dessa casa aqui, eu tenho que prover pelo menos uma vaga, certo? Se a gente for para edifícios, né, de multifamiliares, como esse daqui, ó, prédio de apartamentos, residência multifamiliar, a nossa classe ela já vai se chamar R2, tá? O porte vai ser mais de uma unidade, né? Já que eu tenho mais de um apartamento nesse prédio, certo? E o número mínimo de vagas de estacionamento vai ser o seguinte: uma vaga por unidade. Então, se eu tenho um prédio, né, uma edificação de 20 apartamentos, logo eles vão ter que conter 20 vagas. Vocês concordam? Não é uma por unidade? Então a gente vai ter que ter pelo menos, né? Seria um número mínimo, ó, como ele está especificando aqui. Deixa eu ver se eu pego um pincel aqui. Seria pelo menos, tá? Não está mostrando aqui para selecionar. Achei que dá para a gente ver. Mas seria pelo menos, ó, se a gente observar aqui, ó, número mínimo, ó, número mínimo. Seria pelo menos 20, né? No caso de 20 apartamentos, seria pelo menos 20 vagas, né? Que seria, por exemplo, 1 vezes 20 seria igual a 20 vagas. No caso de conjuntos habitacionais, a gente começa a ter uma subdivisãozinha aqui, ó. Eu vou chamar de classe R3 ou R4 PE, E e V, né? Esse PE é de projeto especial e a gente vai ver depois que é essa siglazinha aqui, certo? Tem tudo especificando na luz. Mas a gente não vai se atentar agora. Eu quero só que vocês entendam essa lógica aqui. Então, nesse caso aqui, ele considera o seguinte: no caso de conjunto habitacional, se eu tiver até 300 unidades, eu devo prover uma vaga por unidade. Se for acima de 300, é a mesma regra, né? Uma vaga por unidade. Só que agora ela vai mudar para essa classe aqui. Depois a gente vai entender por quê, certo? Se a gente for para um conjunto habitacional, deixa eu ver aqui um exemplo aqui interessante para a gente. Pronto. Conjunto habitacional de interesse social, né? Um reassentamento popular, por exemplo. Aí eu também tenho duas classes diferentes, R7 ou R8PE. Aí aqui, no caso de era essa daqui, na verdade, que eu queria pegar, ó. Conjunto habitacional de interesse social, grupo de casas. Pronto, vamos nessa daqui. Aí eu tenho classe R7 ou classe R8PE. Se for até 300 unidades, aí ele diz o seguinte: eu devo prover uma vaga para cada 6 unidades, tá? Então, por exemplo, se a gente tem, né, é uma vaga para cada 6 unidades, certo? Vamos imaginar que a gente tem exatamente 300 unidades, né? Que seria aqui, ó, 300 unidades, unidade. Então, quantas vagas pelo menos eu teria que prover? Aí eu faço uma regra de 3 bem simples aqui, ó. 6x é igual a 300. Isso daqui vai ser igual a quanto? X é igual a pelo menos 50 vagas. Por que, pessoal, que ele entende dessa maneira aqui? Porque ele pensa no seguinte, ó, quando são casas de habitacional, né, conjunto habitacional de interesse social, possivelmente nem todo mundo, né, desses apartamentos vão possuir um veículo, né, ou vão querer ocupar, por exemplo, uma vaga, né? Então, por exemplo, nesse caso, né, a lei determina que eu devo prover, né, como investidor ali, pelo menos 50 vagas. Isso seria o mínimo. Professor, mas eu poderia colocar as 300? Poderia, né? O que é que ele está querendo dizer aqui? Que se eu colocar 50, eu não vou estar contrariando, vamos dizer assim, a lei, tá? Apesar de que o mais adequado seria eu colocar mais vagas, né? Então, se eu puder colocar 300 vagas,
Se eu puder, inclusive, colocar duas vagas por apartamento, né, ou por casa, por exemplo, seria melhor ainda, certo? Mas tudo vai depender, obviamente, também dessa disponibilidade, né, do meu terreno, ok? E nesse caso aqui, ó, se eu tiver acima de 300 unidades, aí a regra muda, ó, uma vaga para cada 3 unidades. Para simplificar, como é que a gente pode fazer? É só dividir, né? Então, por exemplo, eu tenho que o número de vagas, que eu vou chamar de N, vai ser o quê? Vai ser vamos supor que, por exemplo, que seja, sei lá, 303, né? Só para a gente mudar um pouquinho esse número para estar acima de 300. 303 dividido por 3, né, que seria aqui, ó, uma vaga para cada 3 unidades, isso daqui vai dar quanto? Igual a 101 vagas, tá? Então já é um número bem diferente desse daqui, né? Então eu tenho que estar atento a isso daí. Entendido? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Pronto. Aqui, ó, a gente começa a ver o que é que ele está explicando, né, naquelas letrinhas que eu estava comentando com vocês, ó. PE, aí ele fala, PE, projeto especial. Aí ele mostra também o que é esse EIV. Esse EIV seria estudos de impacto de vizinhança. Na luz, ele explica tudo bem direitinho, certo? Ele explica também o que é um polo gerador de viagens, né? Normalmente, esse polo gerador de viagens, ele está associado a locais que eu tenho muita visibilidade em termos de deslocamento de pessoas, né? Pessoas chegando, saindo. Então, por exemplo, um supermercado, um shopping, né? Eu não consigo, por exemplo, determinar com precisão quantas vagas, pelo menos, ele vai ter que ter. Então, eu devo fazer o quê? Um estudo ali de impacto de vizinhança, né? E tudo isso daí vai depender também do tamanho desse shopping, desse porte, né? Também do trânsito ali, do impacto que vai trazer no meu sistema de trânsito, tá? Essa saída e entrada de pessoas. Então, para eu definir, no caso desse daí, né, um caso de ter, por exemplo, uma edificação ali de grande porte, que vai atrair muitas viagens, eu vou ter que fazer um estudo antes, tá? Mas a gente não vai, é, como é que eu posso dizer, focar tanto nisso, tá? Eu quero só mais que vocês entendam aqui como é que funciona a luz. Então, deixa eu apagar aqui, clear all drawings. Pronto. Então, vamos seguir. Então, aqui ele explica, ó, como eu disse para vocês. Essa telinha aqui está atrapalhando um pouco, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Ele diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, SEUMA, na análise do projeto especial, apreciará a alteração dos parâmetros humanos da edificação, das condicionantes para o parcelamento do solo e da adequação das atividades definidas nessa lei. Aí ele fala assim, ó, está, no caso do projeto especial, né? Como é que ele vai se enquadrar como um projeto especial? Aí ele diz: está um imóvel localizado em corredores de tráfego, onde fique demonstrada a interferência com o fluxo. Então, assim, ó, já está mostrando aqui que está em vias movimentadas e que essas viagens, né, de origem e destino, né, muitas pessoas chegando e saindo, elas vão estar impactando, por exemplo, o trânsito, tá? Então, eu vou classificar, né, é um dos requisitos ali para eu classificar como projeto especial. Está o imóvel localizado em zonas de atividades que possam descaracterizá-las ou trazer danos ao meio ambiente, também é um outro fator, certo? Está o imóvel localizado nas proximidades de cruzamentos de importâncias viárias, né? Também ali eu vou classificar como projeto especial. Comprometer a ocupação do círculo vizinho e ocasionar um fluxo de veículos incompatível com a capacidade viária. Então, por exemplo, tem um local ali que tem uma grande atração, né, de pessoas, como shopping. Se esse shopping ele for tão movimentado de forma que impacte, né, ou traga um transtorno ali na capacidade viária, né, que traga ali, por exemplo, congestionamentos, impeça o fluxo ali de alguma maneira, eu também devo classificar aquela minha edificação como um projeto especial, certo? E está o imóvel localizado nas zonas de influência, né, de monumentos, edificações, sítios, parques tombados, etc. Ok? Então, tudo claro aqui na luz, né? Ele também explica o que é um estudo de parte de vizinhança, né? Ele fala aqui, ó, permite mensurar, corrigir ou estabelecer medidas mitigadoras e compensatórias decorrente da sua inserção na malha urbana consolidada. Então, mesma coisa, né? Vou estudar aqui qual é o grau, né? Ele fala aqui, incomodidade, né?
qual é o grau de incômodo que aquele empreendimento ele vai estar trazendo ali naquela vizinhança, né? Quais são os impactos, tá? Então eu devo fazer um estudo também porque eu tenho que pensar, né, que essa edificação ela não vai atuar de maneira isolada, né? Ela está inserida num local que muitas vezes já é pré-existente, né? Já existem edificações ali ao redor e que eu tenho que ver, né, qual é o desconforto, né, o impacto, vamos dizer assim, que essa edificação vai estar trazendo na vida daquelas pessoas que moram próximo, né, ou de comércios próximos também. E isso daí muitas vezes acontece, né, quando eu tenho edificações de grande porte, né, e que tem uma grande atração ali de viagens, ok? Beleza, vamos seguir. Aqui a gente já tem uma tabela que vai mostrar uma segunda classe para a gente, ó, de atividade, tá? Então, nessa classificação ele diz assim, ó, classificação da atividade por grupo e subgrupo, né? Aí ele fala, grupo comercial, subgrupo comércio varejista, ele chama CV, né? Então, aqui, ó, atividade, comércio varejista de veículos, automóveis, motocicletas, aí ele tem aqui dizendo, né, ó, eu vou chamar classe um, CV1 no caso, né? Quando eu tenho uma edificação, um comércio, que ele tem um porte de até 250 metros quadrados, tá? E classe 2, quando ele tem entre 251 e 2.500 metros quadrados. E a classe PGV1, se ele tiver ali um porte acima, né, ou maior, vamos dizer assim, do que 2.500 metros quadrados, certo? Então, por exemplo, na classe CV1, a gente tem, ó, que o número mínimo de vagas é dispensado. Então, se eu tiver um comércio varejista ali, né, de automóveis, como ele está indicando aqui, de um pequeno porte de até 250 metros quadrados, eu não preciso prover nenhuma vaga, eu estou dispensado, ok? Se a gente tiver um comércio já de um porte maior, né, ele fala aqui, ó, de 251 a 2.500, eu devo prover uma vaga para cada 250 metros quadrados AT. Aí, se a gente for na legenda aqui embaixo, ó, deixa eu pegar aqui o pincel de novo, só um momento, pronto. Aí ele está mostrando aqui, ó, AT é o quê? Área do terreno. Então, ele vai ser o quê? Se eu tiver, por exemplo, um terreno, vamos supor aqui, ó, de 1.000 metros quadrados, tá? De área de terreno. Quantas vagas eu vou precisar? X, certo? Sabendo, ó, que eu tenho 250, uma vaga, né, no caso, uma vaga para cada 250 metros quadrados. Então, sempre é uma regra de três, tá? Então, nesse caso aqui, ó, é só dividir esse 1.000 pelos 250, né? Então, o X é o quê? Quatro vagas, pelo menos, certo? Aqui nesse caso. E se for, professor, uma situação aqui, ó, onde eu tenho um comércio de um porte muito grande, né? Então, por exemplo, acima de 2.500 metros quadrados. Aí ele diz o seguinte: será definido pelo RIST. O que é esse RIST, né? O RIST, ele não fala aqui na legenda, né? Mas é o relatório de impacto no sistema de trânsito. Então, é como eu disse para vocês, né? Sempre quando eu vou colocar um empreendimento ali de um porte muito grande num certo local, eu tenho que pensar em todo o transtorno, né, que esse empreendimento ele vai causar naquele local. Principalmente em relação à questão do trânsito, né? Por isso que ele chama aí um RIS, né? Que é um impacto do sistema de trânsito. Por quê? Porque se eu colocar um local ali muito grande, subentende-se, né, que eu vá ter talvez um público muito maior de pessoas circulando naquele local. Isso daí pode impactar no trânsito. Então, eu vou ter que fazer um relatório ali de impacto no sistema de trânsito, mostrando quais são os impactos, quais são as medidas ali mitigadoras para diminuir esses impactos no trânsito, para assim eu conseguir definir ali um número de vagas ali com uma precisão maior, tá? Então, é como se fosse como se fosse, não é um acordo, né? Como se tu estivesse fazendo um projeto de forma para mostrar para a prefeitura, né? Ali no caso da AMC aqui para a gente, tá? É,
de forma que você consiga mostrar que aquele teu empreendimento, ele não está trazendo, ou ele está trazendo impacto, né? Mas eu estou tentando reduzir esses impactos naquela localidade, né? Então, ela vai estar, o município, né? Vamos dizer assim, ele vai ter que estar de acordo, tá? Com esse impacto, vamos dizer assim, que tu vai trazer na inserção de novo empreendimento nesse local, certo? Aí a gente tem outros, né? Ó, tem vários, ó. Se a gente vê, ó, muita questão aqui de veículos, né? Mas eu tenho também hipermercados, supermercados. Então, por exemplo, no caso do supermercado, ele diz assim, ó, eu vou classificar CV2 se ele for um supermercado de até 2.500 metros quadrados, né? Tá aqui o Porsche, ó, metro quadrado. Então, ele diz assim, uma vaga por 25 metros quadrados de ACC. O que é o ACC? É a área de construção computável, né? A Luz também explica isso daí, tá? Acho que tem no slide seguinte, deixa eu ver aqui. É, PGV, né? Tá aqui, ó, o que é a área computável? Depois a gente volta lá. Vamos ver o que é que ele fala aqui. É importante no cálculo do índice de, ó, a área de construção computável no cálculo do índice de aproveitamento é calculado de acordo com os seguintes usos. Ela fala assim, residencial. A soma das unidades autônomas das unidades, né, excluídas sacadas com largura total de 1,5 m. Então, por exemplo, se eu tenho um apartamento, né, que eu tenho uma sacada, uma varandinha, vamos dizer assim, com até 1,5 m de largura, eu não considero como área de construção computável isso daí, tá? Então, a área construída ela vai ser um pouquinho diferente desse cálculo aí da computável. Se for um edifício garagem, ó, 90% do total da área construída. E de mais usos, né? Ele fala assim, 65% da área total construída, excluídas, tá aí, ó. Sacadas, né? Com largura total máxima de 1,5 e destinadas à área de estacionamento. Então, por exemplo, lá no supermercado, não é edifício garagem, não é residencial, né? Então, ele entra aqui nos demais usos. Então, 65% da área construída. Então, se a gente voltar aqui, ó, vamos fazer esse exemplo aqui. Se a gente voltar, a gente vai perceber o seguinte, né? Que a gente tem o quê? Uma vaga para cada 25 metros quadrados de área de construção computável, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um supermercado de, sei lá, 3.000 metros quadrados. Não, até 2.500, né? De 2.000 metros quadrados. Então, por exemplo, supermercado super de 2.000 metros quadrados. Ok? Nesse supermercado, né, para eu considerar aqui como área de construção computável, ele disse que era 65% da minha área total. Então, para eu definir qual é a minha área de construção computável, eu vou ter que pegar isso aqui e multiplicar por 65%. 65% ele é quanto? 0,65, né? Então, isso daqui vai dar quanto? A minha ACC, fazer as contas aqui rapidinho, vai ser 2.000 vezes 0,65. Isso daqui vai dar 1.300 metros quadrados. Então, a minha ACC é diferente da minha área do terreno, né? A área do terreno, ó, que é o AT, ele é quanto? 2.000, ok? E a minha área de construção computável ela vai ser 1.300. Ele está dizendo, ó, que eu devo prover uma vaga para cada 25 metros quadrados de ACC. Então, eu tenho uma vaga, pelo menos, né? Seria um mínimo, para cada 25 metros quadrados de ACC, certo? Eu tenho quanto de ACC? 1.300. Então, 1.300 bem aqui. Então, quantas vagas eu vou precisar? Vou chamar de X. Esse X aqui, ele vai ser quanto? Aí é só dividir 1.300 por 25. Isso daqui vai dar exatamente 52 vagas, né? Então, imagina que eu tenho um supermercado. Esse supermercado, ele tem 2.000 metros quadrados de terreno. Eu vou ter que prover quantas vagas? Pelo menos 52 vagas no mínimo. Professor, mas o supermercado colocou dois subsolos com, sei lá, não sei quantas mil vagas, não, né? Mas não sei quantas vagas.
colocou, sei lá, 100 vagas. Tem algum problema? Não tem. Por quê? Porque ele atendeu o mínimo. Eu não posso ter menos do que 52 nesse caso, mas mais eu posso ter sem nenhum problema, tá? E aí eu vou analisando, pessoal, todas as minhas classes, né? Ó, mercearia, se for uma padaria, aí eu já tenho uma outra regra, ó. Até 250 metros quadrados, dispensado, eu não preciso de vaga. Mas se for de 250 a 1.000, aí ele fala, uma vaga para cada 100 metros quadrados de ACC, aí segue a mesma regra, tá? E assim sucessivamente, ok? Então vamos para o próximo slide. Então, polo gerador de viagem, né? A gente já comentou o que é isso aqui, certo? Então, como eu disse, né? Se eu tiver uma atividade, né, de uma edificação que ele gere grande atratividade sobre a população, né, como um supermercado, um shopping, né? Então, por exemplo, eu tenho também áreas ali de carga e descarga, né, que tragam potenciais impactos no trânsito, né? Aí eu vou ter que considerar como um polo gerador ali de viagem, tá? A área de construção computável, a gente já falou, né? Aí é que a gente tem outras classes, né? Ó, aqui no caso, comércio varejista de bijuteria, plantas, flores, frutos, de livros, jornais. E aí vocês já entenderam essa regra daqui, ok? Aqui um exercício, para vocês treinarem. Então, aqui, ó, classifica as atividades conforme o grupo e subgrupo da luz, tá? Então, aqui ele quer só que diga a classe, né, o grupo e subgrupo. Aí, por exemplo, residência unifamiliar, a gente volta lá, tá aqui, ó. Aí ele fala, residência unifamiliar é o quê? R01. Tá aqui, ó, R1 no caso, ó, porte 01, né? Mas classe R1. Então, eu vou lá e digo que é R1, certo? Conjunto habitacional com até 300 unidades, R3. Aí vocês podem ir procurando, né? Que aí vocês vão treinando e exercitando isso daqui. Sempre lembrando, ó, por exemplo, comércio de livros, jornais e revistas com área superior a 2.500. Aí eu vou lá, ó, comércio de livros, jornais e revistas, tá aqui, ó, né? É esse daqui, ó, com área superior a 2.500, foi que a gente viu? Deixa eu ver aqui. Superior a 2.500, né? Então seria o quê? Engraçado, não deve ser isso. Deixa eu ver qual foi aquele. CVPGV1. CV é outro. CVPGV1. Aqui, comércio de automóveis. CV. Aqui, ó. Varejo de artigos usados, plantas. Engraçado. Porque aqui ele não diz. Livros, jornais, revistas e outras publicações. Livros, jornais, revistas, publicações. Na verdade, ele não mostra, né? Ele só mostra até 2.500, tá? Então, não consegui identificar aqui, certo? Se fosse, por exemplo, tá aqui, ó. Comércio varejista de artigos usados, móveis, utilitários, etc. Aí, nesse caso aqui, ó, se fosse acima de 2.500, aí ele vai classificar como? Aí tá aqui, ó. CV, PGV1. Ok? Vários são PGV1, né, que são polos geradores de viagens. Ok? Então é isso. Daqui para vocês treinarem, né, para classificar a atividade. Aí aqui no caso de comércio e serviços múltiplos, pessoal, a gente tem o quê? A gente tem, ó, tá aqui. A gente tem diversos itens também, ó. No caso de shopping center, centro de compras, se for um shoppingzinho pequeno, de até 250 metros quadrados, ó, só olhar aqui para cima, ó. Cadê? Pronto, pincel. Porte, 250 metros quadrados, ó, 250 em metros quadrados. Aí eu tô o quê? No caso de shopping, né? Que é esse daqui. Tô até 250, eu tô dispensado, não preciso colocar a vaga. Se for um shopping de 250 a 2.500, aí eu classifico como CSM2, tá? E aí eu preciso de quê? Uma vaga para cada 25 metros quadrados de área computável. Então eu pego lá a minha área do terreno, multiplico por 65%, como a gente disse, para chegar na área de construção computável, e depois eu faço aquela regra de 3 para encontrar o número de vagas. À medida que esse shopping ele vai aumentando de tamanho, ó,
né, ficando com a área maior, a gente observa que ele já vai virando polo gerador de viagens, né, que eu tenho ali uma grande quantidade de movimento, tá? Então, como eu tenho uma grande atração de pessoas ali circulando naquele local, isso daí vai o quê? Gerar impactos no meu sistema de trânsito. Então, eu não consigo amarrar um número específico. Por quê? Porque vai depender de cada caso, né? Vai depender das vias que circundam, dos empreendimentos que estão ali ao redor desse meu empreendimento que eu estou colocando ali naquele local, do porte também, né? Do quanto de atração ali de viagens aquele local vai gerar, né? Também. Então, por exemplo, se for uma loja de móvel, né, vai ser uma atração muito menor do que uma loja, por exemplo, de comida, né, ou um shopping center ali que tem diversas lojas. Então, isso daí vai trazer impactos diferentes também no trânsito, tá? Então, isso daqui, como eu disse, ó, deve ser definido com um estudo mais aprofundado, né, feito ali com a fiscalização, né, e a aprovação da MC, tá? Que seria ali o órgão, né, aqui do nosso município que vai regulamentar isso daí, ok? E aí a gente tem outras opções, né? Ó, centro empresarial, comercial e de serviços, no caso, ó, de prédios de salas e lojas, prédios de salas também, e assim sucessivamente, ok? Deixa eu apagar isso daqui. Pronto. Então vamos para o próximo. No caso de serviços aqui, ó, de hospedagem, tá aqui, ó, serviços, né, o grupo de serviços, subgrupo hospedagem H e a classe aqui, ó, H1 vai ser o quê? Hotel com porte de até 2.500 metros quadrados. Aí aqui vamos fazer esse exemplo, né? Para a gente deixar bem claro. Ele diz assim, ó, se for um hotel de até 2.500 metros quadrados, eu devo colocar uma vaga por 5 unidades de hospedagem. Então, aqui é o seguinte, eu tenho, por exemplo, dois exemplos, né? Vamos pegar aqui, ó. No primeiro exemplo, que eu vou colocar aqui de um, eu vou ter um hotel com área de, por exemplo, 1.000 metros quadrados. Nesse hotel, eu vou ter, por exemplo, sei lá, vamos pensar no número. 20 unidades, tá? 20 unidades. O que é que a Luz pede? Uma vaga por 5 unidades de hospedagem. Pergunto para vocês, importa essa área aqui? Só importa para eu classificar como H1, né? Aqui não vai estar impactando na questão do número de vagas, tá? Então eu não vou precisar considerar isso. Vou olhar só para isso daqui. Então, eu tenho aqui uma vaga, um VG para 5 unidades, unit, né? Eu tenho 20 unidades. Então, quantas vagas eu vou precisar? X, né? Então, eu vou fazer o quê? X é 20 dividido por 5, que é igual a 4 vagas, pelo menos, tá? 4 vagas. Beleza. Se fosse um segundo exemplo, né? Vamos supor que esse hotel agora seja um hotel que seja bem maior, né? Tem uma área aqui, ó, de 1.600 metros quadrados. Só que os apartamentos desse hotel são quartos enormes, né? Imagina que eu tenho nesse hotel só, sei lá, 15 unidades. 15 unidades, certo? Nesse caso, ó, vocês estão vendo que a área dele é maior, né? Mas isso daqui só vai precisar para quê? Para entrar nessa classe aqui H1, certo? Então eu não vou precisar considerar aqui no cálculo das vagas. Então eu tenho, né, uma vaga para 5 unidades, como a gente viu aqui, ó, uma vaga para 5 unidades. Se eu tenho 15 unidades, eu vou precisar de quanto? X vagas. X é igual a 3. Então, vocês estão vendo que a área pode ser maior, mas o número de vagas pode ser menor. Tudo vai depender da quantidade de unidades que eu tenho, tá? Se eu tivesse 50 unidades, aí eu dividi 50 por 5. Isso daqui ia dar quanto? Pelo menos 10 vagas, certo? E assim para as outras coisas também, né? Ó, tudo isso daqui, né? Eu também considero aqui nesses cálculos aí. Lembrando que aqui, ó, né? Alguns deles, quando eu tenho um porte muito grande, eu também tenho que classificar como RICH, né? E quando eu tenho um porte muito pequeno, eu estou dispensado aqui de colocar
unidades de estacionamento, né, de vagas. Ok? Beleza. Vamos seguir. Então, aqui um exercício também, ó, para vocês treinarem, né? Que a gente já mostrou como é que faz o cálculo. Vocês podem pausar o vídeo, tentar, né? Aí aqui tem a resposta, certo? A gente não vai atentar, né, gastar muito tempo aqui. A gente vai tirar essas dúvidas em sala, tá? A gente vai ter encontros específicos para tirar essas dúvidas, caso tenha ficado ali alguma dúvida, tá? Mas tentem, né, treinar antes dessa aula tira dúvida, porque aí vocês já vão ter todas as dúvidas para fazer, tirar ali naquele dia específico, ok? Beleza. A segunda parte seria em relação à classificação da via, né? Então, a classificação da via, ela está contida no anexo 7, certo? Deixa eu só ver aqui se está tudo ok, tudo ok. Uma água. Pronto. Então, ó, o anexo 7 ele diz o seguinte: é a classificação das vias do sistema viário. E a gente observa que em Fortaleza, nosso município, ó, eu tenho diversas vias diferentes, né? Ó. Eu tenho vias expressas, que são essas daqui em laranja, vias arteriais, que são essas daqui, arterial 1, né, que seria essas aqui, tipo azul, vias arteriais 2, né, que seria essas amarelinhas aqui, que mal dá para ver, vias coletoras, que são vias, né, que são mais lentas, vamos dizer assim, do que essas arteriais. Tem mais ainda, né, que ela dá acesso ali entre os bairros, né, e por dentro do próprio bairro, tá? Então, a gente tem essas daqui de cor rosa. E comerciais aqui, ó, mais voltada aqui no centro, aqui, né, de Fortaleza, seriam essas vermelhas. E ainda tem as paisagísticas, né, que seriam essas verdes, ok? Então, aqui, ó, se a gente abrir a luz, a gente vai ter vários tipos de vias. Tá aqui, ó. Tem várias vias, né, ó. É, Avenida Doutor TBR, né? Ela inicia ali na Avenida Presidente Castelo Branco e se encerra na Via Férrea de Fortaleza, tá? Então ela vai mostrando aqui, né? Ó, por exemplo, Rua Capitão Aragão. Ela inicia na Rua Capitão Vasconcelos e finaliza na Rua Tenente Barbosa. No caso aqui, por exemplo, Avenida Washington Soares. Ela inicia na Avenida Engenheiro Santana Júnior, no Rio Cocó, e finaliza na Avenida Rogaciano Leite, certo? Então eu trago aqui, ó. Então a Avenida Washington Soares, ela é classificada como uma via arterial do tipo 1, certo? Assim como essas daqui também, a Borges de Melo, né? Que vai da Guanabara a Expedicionários, também é arterial do tipo 1. Vamos pegar esse daqui como exemplo para a gente. Na Avenida Murilo Borges, ó. Ela inicia, General, né? Eu acho, Murilo Borges. Ela inicia na Rua Capitão Aragão e finaliza na Avenida Rogaciano Leite. Se a gente ver uma foto aqui no mapa, tá aqui, ó. Então ela mostra aqui, ó. Ela iniciando, né, ó, e vindo por aqui, ó. Rua Murilo Borges, certo? Então, essa daqui é a Rogaciano Leite, né, que está passando aqui. Então, aqui é o final, né? Se a gente ver aqui, ó, ela finaliza no Rogaciano Leite. E a Capitão Aragão, não sei se dá para ver daqui, né? Que é a Governador Raul Barbosa. Capitão Aragão é mais para cá, tá? Então, é o início aqui da nossa via, certo? Então, a gente pode conferir isso daí no mapa. Ele tem também, ó, as dimensões dessas vias, né? Se a gente vê largura mínima, caixa carroçável, né? Ele explica o que é calçada, declividade, mas a gente não vai atentar a esses parâmetros, que eles não vão servir para a gente nesse momento, certo? Então tá aqui, analise a classificação do sistema viário. Então, se vocês pegarem a luz, né? A luz vai mostrar todas as vias arteriais, tá? Se a gente ver o mapa aqui, ó, ela classifica todas essas arteriais do tipo 1 e 2, que são essas azuis e amarela. As coletoras são muitas vias, vocês estão vendo? Então, se eles fossem colocar isso aqui na luz, ia ser uma luz de 10 vezes o tamanho do que ela é, e ela já é bem grande, tá? Então, eles não classificam essas coletoras, né? Eles classificam as arteriais 1 e 2.
Se eu não acho ali uma via, né, que eu estou procurando como arterial 1 ou 2, ou comercial, ou paisagística ou expressa, aí eu subentendo que vai ser uma via coletora, beleza? Seguinte, então tá aqui, ó. É, o local, né, no caso aqui. Se eu não me engano, até as coletoras, algumas coletoras, né, se eu não me engano, elas constam na luz, tá? Existem algumas vias que não constam, né? Que tá aqui, ó. São também as vias locais, certo? Então tem que conferir isso daí. Normalmente, né? A gente tem aqui uma abrangência maior das vias arterial do tipo 1 e 2, certo? Essa classificação das vias, pessoal, ela vai ser importante para esse terceiro parâmetro aqui, ó, que é para eu definir o tamanho dos meus recursos, tá? Então, de acordo com a classe de atividade da edificação, como a gente falou, se é comercial, residencial, serviço, industrial, institucional, etc., e também com a classificação da via, a gente chega ao tamanho dos recursos, tá? A gente vai ver o que é que são esses recursos também. Então vamos pegar um exemplo para a gente conseguir entender melhor. Vamos imaginar que a gente tem uma edificação, ó, que ela está localizada bem aqui, ó, uma residência localizada nas proximidades da Avenida Domingos Olímpio. A Avenida Domingos Olímpio, se a gente observar, ela se inicia na Avenida Visconde do Rio Branco e finaliza aqui, ó, na Rua Justiniano de Serra. Então ela inicia bem aqui, ó, na Visconde do Rio Branco e finaliza aqui na Justiniano de Serra, que é essa via que está passando aqui, ó, atravessada, certo? Então tudo isso daqui, né, eu tenho como Domingos Olímpio. Ficou amarelinho até, não chegou nem ao fim dela, né? Deixa eu pegar aqui o pincel. Pronto. Então ela é isso aqui tudo, ó. Inicia bem aqui, ó, na Visconde, né? Inicia bem aqui e vai seguindo até aqui, ó. Ok? Pronto. Deixa eu apagar agora. Pronto. Seguindo. Beleza. Essa Avenida Domingos Olímpio eu classifico como? Aí tá aqui, ó. Rua arterial, né? Tá bem claro aqui, ó. Outras vias arteriais do tipo 1. Então é uma via arterial do tipo 1, não tem dúvida. E eu tenho uma residência unifamiliar. A residência unifamiliar, qual é a classe dela? Tá aqui, ó. Se a gente observar na residência unifamiliar, eu vou voltar só para a gente enxergar. Tá aqui, ó. Residência unifamiliar. Eu tenho classe R1, não foi que a gente falou? Então, porte uma unidade, que seria uma casa, e uma vaga para cada unidade. Então, pelo menos uma vaga nessa casa, ok? Então, classe R1 e a, no caso da via arterial do tipo 1. Vamos voltar. Pronto. Então, tá aqui, ó. Residência unifamiliar. Ela está próxima aqui da Domingos Olímpio. Nos recuos é importante a gente conhecer se ele é um recuo de frente, de lateral ou de fundo, tá? Então aqui eu tenho diversos terrenos, né? Ó. Eu posso ter terrenos com formatos que são formatos mais regulares, né? Quadrados, retângulos, ou eu posso ter terrenos também triangulares, né? Com formas também aqui, ó, que não são regulares, enfim. No nosso caso, a gente tem um terreno desse tipo aqui, ó, né, que seria esse nosso primeiro exemplo. Então, a frente do terreno seria o quê? A frente para a via principal, né, que seria a Domingos Olímpio. Aqui seria as laterais, tá? E o fundo seria a parte por trás, né? Aqui para a gente tem frente porque eu tenho duas vias bem aqui, ó. Então imagina que eu tenho uma via bem aqui, então ela é a frente para essa via. E se eu tenho outra via aqui, a frente é para essa outra via, certo? Se eu não tenho duas vias passando, tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui se tem algum outro exemplo. Aqui três vias, né? Eu queria ver se tinha só uma via. Tá aqui, ó. Imagina que seja só uma via, né? Vai ser o quê? Frente, as laterais, e aí por trás da via eu vou chamar de fundo, né? Então, nesse nosso caso, vai ser exatamente isso, ó. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma via aqui por trás, tá? Então a gente vai ter, tá aqui, ó, frente, lateral, lateral e fundo, certo? Se tivesse outra via bem aqui nos fundos, né, aqui desse meu lote, aí eu ia chamar de frente para outra via, ok? Então, beleza.
Então agora eu consigo fazer a classificação aí do tamanho dos meus recuos, né? Como é que eu faço isso daí? Bem simples, ó. Tá aqui. Então, no nosso caso, a gente disse que era classe residencial, ó, grupo residencial. Essa tabela aqui eu encontro aonde? Tabela 8.1 da Luz, né? Que ela fala sobre o quê? Grupos, subgrupos residenciais, certo? Então ela está mostrando aqui, ó, que eu tenho classe, né? No caso, subgrupo residencial. Minha classe é R1, como a gente falou, a gente viu lá, né? E a Domingos Olímpia é de que tipo? Arterial. Qual é? Essa daqui, ó. Arterial do tipo 1, que a gente viu também. Se a gente fizer uma interseção dessas informações aqui, ó, a gente vai ter o quê? Tá aqui, ó, classe 1 com vias arteriais. Então a gente vai ter exatamente isso daqui, ó. Concordam? Eu estou aqui dentro da arterial e a minha classe é A1, ó, que é essa daqui. Então, recuo de frente, 4 metros, recuo de lateral, 2 metros e recuo de fundo, 3 metros, tá? Então, pelo menos, né? Então, naquele nosso caso aqui desse terreno, ó, né? Vamos desenhar aqui para ficar melhor de enxergar. Então, eu tenho aqui a via, né? Que é a Domingos Olímpio passando bem aqui, ó, certo? Meu terreno, ele tá bem aqui. Aí que a gente disse que aqui seria a frente do terreno, aqui seria o fundo, né? Que eu vou chamar de FU, e aqui seria a lateral, que eu vou chamar de LT, certo? Aqui é o tamanho do meu terreno, né? O meu lote. Imagina que o meu terreno é assim, ó. Imagina que o meu terreno é esse pedaço aqui todinho, certo? Deixa eu apagar aqui que ficou meio ruim. Né? A borracha, pronto. Imaginem o seguinte, vou colocar aqui de outra cor, né? Imagina que aqui é o meu terreno. E aí ele pede o seguinte, ó, o teu recuo de frente, tu tem que dar uma distância de 4 metros. Aí tu vai distar 4 metros daqui, ó. 4 metros. O teu recuo de fundo, ele é de quanto? 3 metros. Aí no de fundo eu tenho que distar pelo menos 3 metros. E o seu recuo lateral? Pelo menos 2, ó. 2 para cada lado. Certo? Então, a projeção da minha edificação, ela tem que respeitar esses recuos aqui, ó, né? Ela não pode ficar encostado lá no meu terreno. Por quê, professor? Porque eu também tenho um impacto, né, da edificação que vai estar situada ali naquele terreno. Que impacto é esse? Questão de ventilação, né? Eu vou ter que ter um espaço entre uma edificação e outra para conseguir ventilar. Questão de segurança, imagina se uma casa dessa pega fogo e é emendada na outra. Aí pode impactar a edificação vizinha, né? Então tem um risco também, ou um desabamento, alguma coisa assim. Questão também, né, no recuo de frente, questão de um acidente na via para não pegar o imóvel, né? Então, também é uma questão de segurança nesse sentido, tá? Então, eu tenho que analisar isso daí, né? A questão desses meus recursos também é importante. Entendido? Vamos seguindo, então. Vou apagar aqui. Pronto. Certo? Então, aqui a gente já viu, né? Aí tá aqui, ó, como a gente disse, os recursos. E para a gente fechar, pessoal, a gente vai falar da classificação da zona, ó, que a gente vai ver os mapas da luz, tá? Então aqui eu tenho, ó, as diversas zonas que compõem nosso município de Fortaleza. Vamos ter zonas. Tá aqui, ó. ZOP, que é Zona de Ocupação Preferencial, do tipo 1 e tipo 2, tá? ZOC seria Zona de Ocupação Consolidada, então, por exemplo, Aldeota, né? Meireles também, certo? Que eu classifico como ZOC. Tenho também ZRU, que é Zona de Requalificação Urbana. Tenho as IAs, que é Zona de Interesse Ambiental, né? Então, a ZIA do Cocó, ZIA da Praia do Futuro. Então, tenho várias zonas, ó, como a gente está observando aqui no nosso município, tá? Tem alguns outros mapas, né? Aqui, por exemplo, Praia do Futuro, ó. Aí eu posso também ver como é que ele delimita essa ZIA aqui da Praia do Futuro.
uma ZOP 1, uma zona de ocupação preferencial, ele coloca aqui também como se fossem algumas subzonas, né, vamos dizer assim, certo? Aqui a ZOC, ó, zona de ocupação consolidada, a gente consegue ver até a Praça Portugal bem aqui, ó, certo? Então ele mostra o que é ZDUs, né, zona especial, o que é que são as EIs. Enfim, tem muita informação lá na luz, tá? A gente não vai usar todas essas informações, até porque não é o objetivo da disciplina, certo? Mas vocês podem depois consultar a título de curiosidade. E tem, inclusive, pessoal, se a gente observar, ó, vários mapas, né? Que é a das vias, como a gente falou. E tem, inclusive, se a gente observar, a zona limitadora de altitude, né? Que fica aqui nas proximidades do aeroporto. Então, zonas próximas de aeroporto, de farol, né? Também, eu vou ter que ter edificações mais baixas, né? Por conta da questão dos aviões, certo? Então, para não ter ali nenhum risco, né, ou algum atrapalhar algum sinal de comunicação, ok? Então, se a gente observar, ó, cada uma dessas ondas, ela possui parâmetros urbanos, né, ó. Então, tá aqui, ó, no caso da macrozona de proteção ambiental, ASIA, tem vários parâmetros, né, ó. Tem o taxa de ocupação, índice de aproveitamento, altura da edificação, tá? Então, vários números. Isso daí para qualquer uma delas, ó. As OC, as RU, eu tenho outros parâmetros, tá vendo? Então, eu tenho diversos índices aqui que a gente vai empregar esses índices, e a gente vai estudar, vai fazer um exemplo real, tá? No nosso próximo encontro. De antemão, eu só queria que vocês entendessem que esses índices, eles também estão contidos na luz para consulta, tá? Mas a gente vai fazer um estudo ali desses índices e a aplicação desses índices para a gente entender o que é cada uma dessas coisas, né? O que é uma taxa de permeabilidade, o que é uma taxa de ocupação, o que é um índice de aproveitamento, o que são, sei lá, fração de lote, ó, certo? O que é que são? A altura máxima da edificação, né? Ele varia também, ó. Né? Em alguns casos eu vou ter que ter edificações mais baixas, outros eu posso ter edificações mais altas, certo? Então isso daqui a gente vai entender no nosso próximo encontro. A gente vai mexer com esses números aí, a gente vai pegar terrenos situados, né, em diversas zonas diferentes e aí a gente vai analisar esses índices e vai ver o que é que isso impacta, né? Que muitas vezes a gente vai perceber, por exemplo, que existem bairros que a prefeitura vai estimular ali o desenvolvimento e vão ter outros que ela vai tentar conter um pouco. Então, por exemplo, um bairro que tem uma necessidade de uma preservação ambiental maior, ou próximo de aeroporto, né? Ela vai tentar conter um pouquinho ali a expansão desse bairro. Mais um bairro ali mais central, né, no centro de Fortaleza, ou uma zona de ocupação preferencial, por exemplo, eu já tenho índices maiores porque o município quer justamente incentivar o desenvolvimento dessas zonas, ok? Pessoal, então é basicamente isso, tá? Queria agradecer vocês pela atenção, tá? Qualquer dúvida, como eu explanei para vocês, a gente vai ter um encontro para tirar essas dúvidas. Caso tenham ficado com alguma dúvida em relação à luz, e no nosso próximo encontro a gente vai ter, né, um encontro para falar sobre esses índices urbanísticos e treinar isso daí. E aí vocês vão linkar com a luz, né? Vocês vão linkar com a questão dos recursos, com a classe da edificação, para vocês determinarem o número de vagas, e mexer com todos aqueles índices ali também, para a gente conseguir fazer um projeto, né, um estudo ali de viabilidade, né, um projeto legal, entender como a gente faz um estudo ali de concepção de uma edificação, ok? Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato, né, meu e-mail, que ele está lá no início da aula, tá? E aí a gente pode manter ali contato antes dessa aula tira dúvida, caso vocês precisem, tá bom? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.